Meus alunos do oitavo ano, vamos começar mais uma aula de História, e hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 4, tá? Quando nós vamos ver as revoltas do período regencial e as suas consequências. Dentre os objetivos propostos, a gente vai conhecer os motivos que levaram a família real portuguesa a se transferir para o Brasil, né? Vamos entender o que foi a Revolução Liberal do Porto e vamos identificar os principais acontecimentos do período joanino. Vamos também, no capítulo 5, tratar sobre a independência da América Espanhola. Dentre os objetivos propostos, nós vamos compreender o processo de emancipação da América Espanhola, vamos entender o cenário dos conflitos pela emancipação e, por último, a gente vai identificar as particularidades do processo de emancipação de cada uma das regiões que nós vamos abordar. Bem, eu já tinha adiantado para vocês no final do capítulo 3, eu falado sobre o período regencial, foi um período de grande disputa política, né? Uma agitação social por causa das revoltas, né? E é um período que teve revoltas com motivações diversas, desde insatisfação da população até insatisfação econômica, tá? Assim como divergências de grupos políticos e interesses diversos, que cada um queria dominar a situação durante esse período. Bem, e as principais revoltas é essa que nós vamos ver. Nós vamos falar sobre a cabanagem, que aconteceu no estado do Grão-Pará, né? Vamos falar também da balaiada, né? Que aconteceu no Maranhão, vamos falar da Sabinada, né? E vamos falar da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, que aconteceu no Sul. Bem, a cabanagem, tá? Ela aconteceu na província, né? Província, eu já falei para vocês que era o nome que se dava nessa época, o que hoje a gente chama de estado, né? Então, a cabanagem, ela ocorreu, ela teve seu início por iniciativa de participação da população, tá? Insatisfeita com a desigualdade que estava em vigor na época. Então, começou na camada menos favorecida, mas a elite, tá, se apropriou dessa revolução para quê? Para defender os seus interesses, tá? E geralmente cabanos, né, essa cabanagem, né, ela leva esse nome porque ela teve origem na população mais pobre. Ele era chamado de cabano porque essa população que estava envolvida nesse movimento era composta de índios e mestiços, né, e eles moravam em cabanas que ficavam à margem dos rios. E esse movimento aconteceu no dia 6 e 7 de janeiro, tá? E o líder foi o Antônio Vinagre e o Eduardo Angelim. Então, eles apropriaram desse movimento, executaram o governador, que o motivo deles era uma insatisfação com o governador, que era o Bernardo Lobo Souza, e eles, no meio desse movimento, eles empossaram o Félix Antônio Clemente Maucher como presidente do estado do Grão-Pará, tá? Bem, e com isso, né, os cabanos tomaram o poder durante 5 anos, teve uma mortandade muito grande, 30 mil pessoas foram mortas, e essa revolução ela foi suprimida pelo governo regencial. Bem, eu coloquei para vocês verem aqui, uma pintura, né, que retrata o movimento da cabanagem. Bem, a revolta do Malês, né, aconteceu na Bahia, na cidade de Salvador, e foi um levante organizado por aproximadamente 1.500 negros escravos. Tinha escravo e tinha liberto também, tá? E dentre as reivindicações do movimento, eles queriam o fim da escravidão, tá? A não imposição do catolicismo, que não era essa a prática religiosa deles, e queriam a implantação de uma república islâmica, tá? Foi uma rebelião muito importante do período regencial,
tá? Porque ela durou apenas um dia e ela foi sufocada pelo governo regencial. Aconteceram de morreu muita gente, presos, e alguns negros libertos foram exilados para a África, mas ela causou um certo receio nas autoridades e até para os fazendeiros devido à sua organização, tá? E devido a essa revolta de Malês, o governo regencial ele impôs várias leis e uma delas proibia a circulação de muçulmanos à noite, assim como a prática da religião dos malês. Bem, eu coloquei uma figura para vocês verem o acontecimento em si, que foi a revolta dos malês. Bem, a Sabinada. A Sabinada ocorreu um pouquinho depois da revolta dos malês, né, foi uma revolução também, uma rebelião, quero dizer, na Bahia. Ela foi organizada por militares e integrantes da classe média. Tá? Por quê? Porque eles eram contrários às medidas políticas e administrativas da regência. Então, como eles estavam insatisfeitos com as nomeações de governadores da Bahia, tá? Eles promoveram esse movimento. Mas o estupim para ela acontecer, tá? Foi o fato do governo regencial ter decretado recrutamento, serviço militar obrigatório, né? Para angariar, para recrutar soldados para levar para a guerra dos farrapos no sul. Tá? Então, o que eles pediram? O que eles reivindicaram? Uma autonomia política para as províncias. Tá? Então, no dia 7 de novembro de 1837, eles decretaram a República Baense. Tá? E essa república ela tinha como objeto, tá, uma separação da Bahia do restante, tá, do Brasil, e isso ia acontecer até que ocorresse a maioridade de Dom Pedro. Tá? Aí voltaria a ser parte do Brasil. Bem, quem estava na época, na regência, estava em vigor a regência una do padre Feijó, então ele mandou, né, o exército ir até a Bahia e essa Sabinada, né, essa revolta, ela foi suprimida, tá? O resultado foi trágico, 2.000 mortes, 3.000 revoltosos presos. Aqui eu coloquei para vocês verem, também é um quadro que retrata aí um dos momentos da Sabinada. Bem, a balaiada. A balaiada, ela ocorreu, né, na província do Maranhão. Ela também teve um caráter popular e foi um movimento contrário ao poder dos grandes fazendeiros. Tá? Então a elite política estava em disputa pelo poder político, né? E existia aquela divisão: cabanos, que era o pessoal conservador, e os bem-te-vis, que eram os liberais. Então o resultado, tá? Aconteceu, né, uma grave crise econômica, e essa crise econômica resultou no quê? No agravamento da miséria da população que já era desfavorecida. Então os populares se rebelaram e exigiram mudanças. Tá? Tinham vários líderes desse movimento. Um foi o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, tá? E o Cosme e o Raimundo Gomes. Então, após a morte do líder, né, o movimento perdeu força e o que aconteceu, tá, o governo ofereceu anistia para os rebeldes e essa rebelião chegou ao fim. Aqui eu coloquei, eles eram chamados de, a revolução se chamou balaiada, né, porque a maior parte das pessoas envolvidas nesse movimento, eles defendiam o seu ganha-pão, viviam de produzir o trançado para fazer balaios. Aí eu coloquei uma gravura para vocês verem, tá? É uma gravura de um membro desse movimento durante o momento em que estava exercendo a sua função. Bem, a Guerra dos Farrapos, né, foi a rebelião que teve a maior duração durante todas as revoltas regenciais. Ela durou 10 anos, tá? Ela teve início no período regencial e só terminou
durante o segundo reinado, tá? Em 1845. Tá? O local foi a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que é o atual Rio Grande do Sul. O motivo? Os altos impostos e autonomia da província. Estavam querendo a autonomia da província. Tá? Então a Guerra do Farrapo também ela era chamada de Revolução Farroupilha, tá? E ela teve um caráter separatista, querendo separar do Brasil, o Rio Grande do Sul, que separar do Brasil, e teve também um caráter republicano. Tá? E as condições favoráveis, né, que estavam em jogo, né, e a alma republicana, tá, já estava na ideia do pessoal, aquela ideia de república e também o fato de estar próximo ali de repúblicas do Prata, onde estava acontecendo um movimento de emancipação. Tá? Os fazendeiros também, chamados, né, fazendeiros e estancieiros, eles usavam a terra dele para criar gado. E esse gado era usado para a produção de charque. O que é a charque? A carne, tá, que ela era feita em postas, né, e ela era salgada para conservar. Hoje que a gente chama de carne seca, né? Então, eles produziam a charque e essa charque era vendida para as outras províncias, tá? E que geralmente era comida, principalmente por escravos, tá? Os escravos comiam charque. Então as outras províncias tomaram conhecimento que elas poderiam comprar a mesma carne ou no Paraguai, na Argentina, com um preço muito menor e pararam de comprar a charque do Rio Grande do Sul. E isso prejudicou o comércio do Rio Grande do Sul. Então, os estancieiros, tá, os fazendeiros, foram até o governo, tá, e pediram para não deixar isso acontecer, que taxasse a carne importada da região do Prata, né? E o governo, o que o governo fez? O governo satisfez os interesses dos proprietários de outras regiões, das outras províncias. O que ele fez? Ele taxou o charque gaúcho nos portos do Sudeste e Nordeste. Tá? Então ficou mais caro ainda, dificultou mais ainda o comércio do Rio Grande do Sul. Então, o que ocorreu com isso? Houve uma satisfação maior ainda por parte dos estancieiros do Sul e começou a acontecer uma propaganda separatista e uma criação de uma república. Então, o Antônio Rodrigues Braga, né, atrelado a esse movimento todo da charque, ele fixou um imposto sobre a propriedade gaúcha. Então, os fazendeiros iam ter que pagar imposto também sobre a fazenda dele, sobre a propriedade dele. Então, em setembro de 1835, o coronel Farroupilha Bento Gonçalves, tá, ele derrubou o governo de Rodrigues Braga e proclamou a República Rio-Grandense, com sede na cidade de Piratinim. Tá? Então, em julho de 1839, os revoltosos ocuparam Laguna, em Santa Catarina, e proclamaram a República Juliana. Tá? Em 1842, por meio das ações militares e acordo, foi conseguido aí que essa guerra tivesse uma finalização. Bem, eu coloquei para vocês verem, tá? É um quadro do Antônio Parreiras, né? Que é a Proclamação da República Piratinim. É um quadro de 1915, é um óleo sobre tela, e está no Museu Antônio Parreiras, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bem, e após isso aconteceu, né, essa série de coisas, aconteceu o golpe da maioridade e o fim do período da regência. Bem, quem é que estava, né, no poder? Dom Pedro de Alcântara, uma criança, era menor ainda, né, e quem estava no poder, né, era a regência, mas tinha aquela briguinha, porque todo mundo queria ficar colado no futuro imperador do Brasil. Então, os liberais, tá, os conservadores, eles estavam com poder político.
Os liberais, eles criaram uma estratégia para chegar ao poder. O que eles fizeram? Eles passaram a defender, eles começaram a divulgar o argumento, tá? Que um argumento para antecipar a coroação de Pedro de Alcântara. E qual o argumento que eles usavam? Toda essa confusão, toda essa série de revoltas estava acontecendo porque ocorria uma ausência de uma autoridade, ausência de um poder de mando, tá? Porque não tinha um imperador no poder. E essa justificativa dos liberais acabou convencendo os conservadores. Então, eles passaram a acatar essa ideia e acolher isso daí também. Mas como a Constituição de 1824 previa que o imperador só poderia assumir o trono quando ele tivesse 21 anos, tá? Foi consultado em 1840 o Pedro de Alcântara, né? A opinião pública também era a favor, tá? Então eles apoiaram uma reforma política. E o que estava dentro dessa reforma política? Em 23 de julho de 1840, o parlamento, tá, declarou a maioridade de Pedro de Alcântara. Tá? Então, nesse mesmo dia, no 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II. E isso daí, tá, consiste no chamado golpe da maioridade. E com isso, tá, tem fim o período regencial e tem início o segundo reinado. Bem, atrelado todo esse movimento, eu coloquei ali para vocês verem, tá? É a coroação, o ato de coroação de Dom Pedro II, é uma tela de 1842, um óleo sobre tela, é François René Moreau, tá? Tá no Museu Imperial de Petrópolis. Quando vocês forem no Museu Imperial, lembre-se desse quadro, lembre-se do ato de coroação de Dom Pedro II. Bem, atrelado a todo esse movimento que estava acontecendo em volta da gente, nos países, né, da chamada América Espanhola, né, estavam acontecendo diversos fatos, diversas experiências de independência, tá? E o contexto era o quê? Crise no sistema colonial, tá? A América Espanhola, também chamada de América Hispânica, né, com seus diferentes países e uma vasta diversidade cultural. Tá? Então, a gente teve no final do século XVIII, tá? A Revolução Haitiana, tá? Era uma colônia francesa na América Central, tá? E chamada de São Domingos. E ela era ocupada, tá, por espanhóis. E, por causa disso, ela também era chamada de Espanhola. Tá? No século XVI, ela foi ocupada por franceses. E eles usavam lá, né, a cultura, né, a produção era baseada no sistema chamado plantation. Eu já tinha falado para vocês, né, o plantation é um sistema agrícola baseado, era um tripé, né, baseado em 3 fatores muito importantes para poder ser lucrativo. Baseado na monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um produto, baseado na exportação, ou seja, esse produto era para ser exportado, e baseado também na mão de obra escrava. Para quê? Para ter 100% de lucro. Tá? Isso era o plantation. E na escravidão negra. Tá joia? Bem, então, a partir de 1791, a Revolução Francesa, né, negros iniciaram uma luta, está inspirado na Revolução Francesa, os negros iniciaram uma luta pela liberdade. Resultado, aconteceu a abolição da escravidão em todas as colônias francesas, tá? Em 1794. E em 1804 aconteceu a independência do Haiti, tá? O Haiti foi a primeira colônia não inglesa a conquistar a sua independência no continente americano. Tá? Foi uma rebelião escrava muito bem sucedida e ela acabou, tá, influenciando outros processos da mesma forma na América Espanhola, como a gente vai ver a partir de agora. Bem, aí eu coloquei para vocês verem, né, a Batalha de São Domingos,
né, um quadro também, tá, no museu na Polônia. Bem, os principais fatores para o processo de emancipação. O que levou a acontecer essa série de emancipações que nem a gente vai ver? Olha só, foram diversos os fatores, tá? Desenvolvimento industrial da Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra era a principal exportadora, tá? Então, a Inglaterra, ela via a América Espanhola como um provável mercado consumidor dos seus produtos, né? E para isso ela tinha que favorecer a independência da América Espanhola, porque como colônia, né, as colônias espanholas elas estavam subordinadas ao chamado Pacto Colonial. O que trata o Pacto Colonial? Que a colônia só pode comercializar com a metrópole. A partir do momento que fossem países independentes, poderiam comprar os produtos ingleses. Esse era o interesse da Inglaterra. E, por causa disso, ela resolve apoiar o processo de emancipação das colônias espanholas. Tá? Então, o desenvolvimento das colônias deu origem a classes sociais que defendiam os seus interesses. Tá? E esse aspecto social, né, estratificação e tal, acabou gerando o quê? Disputa política, tá? E aconteceu na época, né, que estava ainda em auge o pensamento iluminista, então tinha uma classe chamada os crioulos, né? O crioulo, nós não estamos nos referindo aqui, né? É crioulo com 2 L's, como vocês estão vendo ali, e não tem nada a ver com a cor da etnia, não. Crioulo é um nome que se dava, tá, aos descendentes de espanhóis que nasciam na América Hispânica, que nasciam por aqui mesmo, tá? Eram espanhóis, eram filhos de espanhóis, mas nasciam aqui na América Espanhola, tá? Então, esse pessoal fazia parte da elite pensante, tá? E como eles viram que teve sucesso a Revolução Francesa, essas ideias começaram a tomar corpo aqui, tá? E uma das coisas que ela não contra era o quê? Ideias contra o absolutismo e o autoritarismo monárquico. Bem, então, os principais fatores para o processo de emancipação, tá, começou a surgir a partir das invasões napoleônicas. Eu falei para vocês lá, né? Napoleão, ele chegou até Portugal invadindo a fronteira da Espanha, lembra? Quando eu falei para vocês que a família real portuguesa ficou sabendo que o Napoleão Bonaparte ia entrar em Portugal através da fronteira da Espanha, o Dom João VI, que estava no poder, ele pediu apoio à Inglaterra e veio para o Brasil. Mas quando o Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, a primeira coisa que ele fez, né, que ele causou, foi a deposição do rei Carlos IV. Tá? Tomou o poder do Carlos IV e entregou o poder ao seu irmão José Bonaparte. Seu irmão assumiu o trono, tá? E ele passou a ser questionado pela elite crioula, tá? E ele, para se manter aquela coisa toda, ele não usou de muita rigidez na condução, tá, da Espanha e das suas colônias, tá? Então, com isso, os crioulos começaram a gerir, né, a organizar o processo de independência, tá? Então, as dependências das colônias espanholas, a maior parte delas aconteceram no século XIX e foram em 2 momentos distintos. Primeiro momento, até 1815. Segundo momento, elas começaram de 1816, tá? E foram conduzidas por meio de guerra até 1825, tá? A metrópole, tá? Ela se apoiou nos combates através da Santa Aliança. E os colonos, tá, procuraram apoio, procuraram se aliar à Inglaterra, que estava do lado de favorecer a independência por causa dos seus interesses comerciais, seu interesse econômico, né? Bem, eu coloquei um quadro para vocês verem, né? Antônio Jean Gros, tá? Napoleão aceita a rendição de Madrid
é um quadro de 1810, é um óleo sobre tela, está no Museu de História da França. Bem, aqui, olha, tá um panorama de todas as independências que aconteceram, né? Cada tracinho desse tem o nome do local e a data de ocorrência da sua independência. Bem, tem o caso mexicano, né? O movimento emancipatório do México, né, ocorreu em 1810 e nós tivemos como figura importante o padre Miguel Hidalgo, tá? E juntamente com o camponês, né, os camponeses queriam independência política, igualdade social, distribuição de terras. Então, teve uma representação espanhola que mata o padre Hidalgo. Tá? E a liderança passa para José Morelos. Então a pauta passou a ser abolição da escravidão e divisão de terras, continua a mesma coisa. Então Morelos declara a independência em novembro de 1813. Porém, a efetivação desse movimento se dá como data oficial 24 de agosto de 1821. Tá? Em 1822, 1823, como República do México. Tá, aqui a paróquia, né, de Dolores Hidalgo, onde foi feita a proclamação da República do México. Bem, e a experiência andina? Olha só, no século XVIII aconteceram inúmeras revoltas na América Andina. Em 1790 aconteceu no Peru, tá? Foi uma revolta liderada por Tupac Amaru II, tá? Por causa de quê? Dos impostos abusivos. Tá? A reivindicação não foi aceita. Tá? O líder, tá, foi morto, juntamente com mais de 80 mil índios. E após, tá, Francisco Miranda, que era o precursor da independência das nações americanas, apoiou os norte-americanos. Ele apoiou o norte-americano em outras iniciativas. Tá? E ele... além de outros importantes movimentos, né? Então, ele entrou nesse movimento também reivindicando essa independência, tá? Bem, outro importante movimento que a gente não pode deixar de falar, tá? Sob a liderança de Simão Bolivar, né? Houve um movimento emancipatório, tá? E o líder desse movimento foi nomeado presidente dos Estados Unidos da Colômbia em 17 de dezembro de 1819. Bem, e a Revolução de Maio? Olha só, aconteceram uma série de eventos, né, baseados em ideias de liberdade, que estava em voga na Europa. A gente está falando do iluminismo mesmo. Então, isso daí gerou vários movimentos. Então, na data de 18, tá, entre 18 e 25 de maio de 1810, tá, teve início um processo de independência da Argentina, tá, que na época era o vice-reino do Rio da Prata. Então, o vice-rei, que era o Baltazar Hidalgo de Cisneiro, tá, ele foi deposto, tá, pela elite crioula. Tá? E foi estabelecido um governo local, que foi chamado de Primeira Junta. Tá? E esse evento de tirar o vice-rei, colocar uma Primeira Junta, isso é chamado de Revolução de Maio. E com isso, tá, tem início a Guerra da Independência da Argentina. Aí eu coloquei para vocês verem aqui, é um cenário, né, um quadro, um óleo sobre tela, que é um cenário da Revolução de Maio, tá? Bem, e aconteceram várias guerras de independência por toda a América, né? Houve o processo de emancipação da Argentina, em 1810. Depois disso aconteceu o Congresso de Tucumã, em 1816, que foi liderado por San Martín. Tá? Então, San Martín ele foi pioneiro de uma série de movimentos por toda a América Espanhola.
tá? Teve também um caso do Bernardo Roguin, né, que consolidou a independência do Chile, né, através da Batalha de Maipú, e em seguida, com o apoio do almirante inglês Lord Cochrane, tá, ele ocupou o Peru, proclamando a independência em 1821. Tá, e o San Martín, ele participou também da Conferência de Guayaquil, no Equador, e nessa conferência, um assunto tratado, um assunto discutido, foi o futuro político da América do Sul. Eu coloquei para vocês verem aqui, é um quadro, né, um óleo sobre tela, que está no Museu Nacional, Museu Histórico Nacional do Chile, que trata justamente da Batalha de Maipú. Eu vou pedir para vocês, como conclusão dessa nossa aula, para vocês fazerem, né, os exercícios que estão na página 264 até 267 e depois de 273 até 277. Bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço para vocês.